E nós falamos agora sobre outro lançamento que acontece esta semana. O livro 50 por 5 resgata a história da cidade de Alvorada, que completa 50 anos de emancipação. A gente conversa agora com Carlos José Penarrey, ele que é responsável pelo projeto. Tudo bem? Tudo bom, Nilson? Parabéns pela iniciativa, muito obrigado, na medida que muito traz à luz da história e da historiografia uma cidade que muitas vezes é esquecida pelo fato de estar na grande Porto Alegre, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, esse livro, ele teve início há 6 anos, quando durante uma aula, né, eu sou professor de História, um dos alunos, ao ser questionado, mostrou um certo constrangimento, digamos assim, por dizer onde morava, e morava na cidade de Alvorada. Aquilo me fez muito mal como professor, como, né, conhecedor, e eu perguntei para ele se ele conhecia um pouco da história da sua cidade, como, por exemplo, né, Newton, a origem do nome Alvorada, né, que é muito bonita a história do nome de Alvorada, né, que a gente sabe que Alvorada é um distrito, né, de Passo do Feijó, e as pessoas que trabalhavam sempre em Porto Alegre, saíam muito cedo para trabalhar. E ficaram conhecidas, no caso, no Grande Poder, como as pessoas que vêm da Alvorada. Então, quando teve a emancipação, em 65, foi sugerido esse nome. Então, eu disse, olha, já é um motivo de orgulho o nome da tua cidade, né? Desde então, eu comecei a fazer uma pesquisa para trazer um pouco da história que não está nos livros, nem nas publicações. De todos os segmentos, da dona de casa, do empresário, do comerciante, que começou a sua história em Alvorada, que nasceu em Alvorada, ou lá chegou para fazer a sua vida, né? E teve uma casualidade muito interessante no final do ano passado, que ao fazer o fechamento, eram 50 histórias. E não foi de propósito, foi 50 histórias. E Alvorada está fazendo 50 anos. Digo, 50 por 5. Então eu estou resgatando nesse livro história no qual as pessoas vão se enxergar nesse livro. Porque muitos dos personagens moram em Alvorada e moram do lado da casa de quem vai estar lendo o livro, né? Então, é uma maneira de resgatar um pouco da autoestima de uma cidade que, infelizmente, não vou generalizar, é evidente, de vez em quando é vista com maus olhos, por quem lá não mora, né? Então, vamos tirar um pouquinho essa coisa de Alvorada, quando se fala em Alvorada, né, crime, botar para a cultura, né? E nada melhor num aniversário do que ganhar um livro. Carlos, e essas histórias você foi coletando de que maneira, né? Os personagens foram surgindo? Esse foi bem bacana. Na verdade, eu comecei sem nada, né? Cheguei em Alvorada, passei por um ponto comercial de Alvorada que tinha uma foto antiga e dizia há 58 anos nesta cidade, que na verdade era, infelizmente hoje não existe mais esse ponto, que era a Farmácia Alvorada, do seu Olau. E eu procurei saber a história dele, que é muito bonita. Ele era um farmacêutico antigo, né? Tem todo um contexto dentro da cidade. Foi a primeira história que eu resgatei, a do seu Olau. E aí as pessoas começaram a perceber o que eu estava fazendo e começou a ter muita indicação. Um me indicava aqui, outro ali. E eu fui atrás dessas histórias, no caso, e comecei a retratar de todos os segmentos, no caso. Instituições também? Não, da mesma forma. No segundo momento, vamos supor, nós temos no livro, nós temos mais de 10 histórias, no caso, relacionadas a instituições, como a Faculdade de São Marcos, uma escola adventista, como escolas particulares e públicas, no caso, que fazem parte do contexto do livro, e pessoas físicas e jurídicas, empresas também, que fazem parte, né, desse histórico, né. Então, é até engraçado que a última história do projeto, que fechou, né, número 50, é de um empresário, que é o Valdir, que começou num casebre, nos anos 70, um bolichão, um mercadão, vamos pôr assim, né? E hoje é um empreendedor do Estado, né? Do RS Futebol Clube, está fazendo um shopping na cidade de Alvorada, primeiro shopping de Alvorada, né? Seu Valdir, que eu retrato a história, como começou a história do Valdir, né? Então, o interessante desse livro, Newton, é que as pessoas enxerguem a cultura de um local. Que as pessoas fizeram por merecer está nesse livro. Eu sempre digo que não é a história dos vencedores, porque quem não está no livro também é vencedor, né? Mas é a história de 50 que fazem parte desse contexto. Carlos, parabéns pelo projeto. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura.